aguardando ele disponibilizar. Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Informática Básica, né? Disciplina do Técnico em Segurança do Trabalho, do Instituto Federal Sul de Minas, Campus Muzambinho. Trabalhando hoje a nossa 6ª semana, onde nós estamos iniciando o aplicativo Writer, editor de textos, do pacote de software livre, LibreOffice. Mas antes de dar início ao conteúdo, eu gostaria de passar um aviso a vocês. Durante o desenvolvimento da nossa disciplina, né, desde a primeira semana, lá no dia 10 de abril, né? De abril, a gente vem trabalhando a cada semana um conteúdo diferente e deixando atividades a vocês. Essas atividades, né, elas têm um valor e eu necessito dessas atividades aí para que eu possa ter uma nota, né, uma somatória ao final da disciplina, para a gente apurar, né? São 10 pontos distribuídos. Aluno que tem mais de 6 está aprovado. Alunos que têm entre 2 e 6 está de final. Aluno que tem menos de 2 está reprovado. Né? Então, esse é o conceito que se utiliza ali naquele momento. O que eu recomendo para vocês é que procurem obter o máximo possível de pontos. Né? Não deixe para vocês obterem isso lá no final, na época dos exames finais, né? Na época da reavaliação. Por quê? Porque ele vai juntar o conteúdo de toda a disciplina. Né? Aqui a gente vem trabalhando a cobrança dos conteúdos por partes. E no final, não. No final tem que cobrar o conteúdo de tudo. Eu acredito que fique mais difícil ainda para vocês conseguirem a pontuação necessária. Né? Além daquela questão, eu já tinha 3 pontos. Quanto que eu tenho que tirar na prova agora? Só tirar mais 3? Não. Né? O sistema faz uma média diferente. Eu tenho que tirar 6 mais 3, dividir por 2, mais não sei quanto, para dar 6. Né? Então, é muito mais complicado. E o conselho que eu sempre deixo a vocês é que não deixem acumular conteúdos. Não fiquem sem média, sem fazer atividades. Procurem fazer as atividades, né, entregar dentro do tempo hábil, para que vocês consigam aquela nota. Né? E, a partir daí, vocês vão somando, totalizando uma pontuação para que vocês sejam aprovados. Não tem como ser diferente. Né? E essa cobrança não vem do docente, do professor com vocês. Né? Isso é hierárquico, isso vem da coordenação. A coordenação recebe isso da direção-geral. A direção-geral recebe isso lá do PPP, do projeto do curso, que vem lá do MEC. Então, é uma sequência. Né, a sequência de cobranças, onde, não vou dizer cobrança, onde nós temos que executar aquela norma que está ali, né, para que a gente possa aplicar isso ao curso. E se tem uma coisa que o Campus Muzambinho preza muito, é conteúdo trabalhado, é conteúdo assimilado, é nota de aluno, é o referencial que vocês vão ter lá no final, no momento que saírem daqui formado, dizendo, eu me formei no Campus Muzambinho, uma instituição federal, fiz segurança do trabalho, foi um ótimo curso, foram 2 anos que passaram muito rápidos, que eu nem percebi, né? E vocês sabem que isso tem peso dentro do mercado de trabalho. Né? E este peso, ele traz um diferencial para vocês quando vocês forem começar a atuar. Tá? Então, são orientações que a gente passa aí para vocês, orientações essas que vocês já receberam lá no início também, seja pelo professor Túlio, que é o coordenador do curso, né, ou por algum outro professor lá nas aulas iniciais. Lá na aula de apresentação, lá no acolhimento, né, lá na primeira semana de vocês, onde nós fizemos aquela receptividade, demos as orientações, fomos moldando vocês nesse passo a passo aí. Hoje você sabe acessar o Meet, você sabe acessar a plataforma, você sabe utilizar o e-mail institucional, já aprenderam quanta coisa dentro das disciplinas que aconteceram até agora. Né? Então, já houve um referencial para vocês, já houve uma evolução no que diz respeito a conteúdo programático e assimilação de cada um de vocês. Né? O aprendizado já foi trabalhado aí, né? E vocês já vêm numa linha de desenvolvimento. E eu posso dizer que vocês hoje, né, estão num estágio que vocês estão já moldados pela instituição.
E principalmente no que diz respeito, né, a cumprimentos de prazo. É muito simples hoje, esse exemplo que nós tivemos hoje. Quando eu me enganei e coloquei às 6 horas, eu percebi mesmo que só tinha 7 alunos naquele momento. Né? Aí algum colega de vocês aí, não sei se foi o Gilberto, quem que foi, né? Me falou, professor, mudou o horário. A hora que ele me falou isso, eu dei até uma paradinha. Falei, epa, eu me enganei aqui. Aí eu pedi desculpa, parei e tudo mais, né? Foi um erro meu, tá? Mas tudo que eu falei lá, desconsidera aqui, vou falar novamente. Quer dizer, vocês não estão preparados para essa mudança. Eu não posso chegar aqui e colocar minha aula no horário que eu quero. Vocês estão pré-programados para terem aula a partir das 19 horas. Né? Então, isso já é um comprometimento de vocês, nosso, da instituição para com vocês, e de vocês para com o conteúdo, para com a disciplina. Estarem aqui presentes, né, às 19, se alguém chega atrasado, chega às 19h10, 19h15, eu faço chamada no final, né, dou frequência para vocês lá no final. Então, isso aí já é uma moldagem que nós fizemos, né, nessa questão de institucionalizar o curso perante, né, a assimilação de vocês aí. Mas eu não posso fugir desse outro quesito. Quesito atividades. Atividades que eu coloco, pontuação que fica lá disponível, períodos, prazos para que isso possa acontecer. Então, olha só, na semana 2, que foi nossa primeira semana, né, porque a semana 1 foi uma semana de acolhimento, né, nós não tínhamos atividade nenhuma. Inclusive, eu deixei aqui, ó, não temos atividade. Tá? Quando nós chegamos na semana 3, né, a semana 3 começou com o Windows. E aqui eu já coloquei, né, um questionamento a respeito de prazo, orientei vocês a estudarem, a ver esse conteúdo aqui, virem aqui responder do prazo, onde já valia 1 ponto. Então, vamos dizer assim, vocês já têm, dentro de um universo de 10 pontos, 1 ponto garantido, né? Então, isso daí, vou até anotar aqui, ó, né? Foi 1 ponto na semana 3, né? Na semana 3 de vocês, que foi sob plágio. Quando chegou a semana 4, né, na semana 4 nós trabalhamos internet. E na programação de internet, novamente vocês fizeram uma outra atividade. Olha aqui, ó, né? Então, na semana 4, né, vocês fizeram mais outra atividade aqui, e essa atividade também tinha o valor de 1 ponto. Vocês foram lá, responderam para mim, né, tinha um tempo aí de 60 minutos, né, tiveram 7 dias para responder isso, né, como você sabe, é obrigatório que o professor dê esse período de 7 dias para vocês, né? Então, não foi colocado hoje e pedido amanhã, não. Foi trabalhado aí, né, ao longo de 7 dias com vocês, né? E nós tivemos na semana passada, na semana 5, né, mais uma outra atividade sobre um questionário da ABNT, né, valendo 2 pontos. Né? Isso aqui eu já estava na semana 5. Tá? E aí, pessoal? E aí? É isso aí que eu quero ver com vocês. No levantamento que o professor Túlio fez, era uma relação grande de alunos que não haviam feito as atividades. Né? Inclusive, hoje eu já conversei com alguns alunos de manhã, à tarde, agora no período da tarde, né, me questionando a respeito disso. Professor, você não pode dar mais um tempo para nós? Você não pode prorrogar esse prazo aí para que eu possa fazer? Né? Aí até eu comentei com o pessoal aqui, falei, olha, ninguém havia me procurado. Ninguém havia sequer mandado uma mensagem para mim dizendo, professor, eu não consegui fazer atividade. Tá? Eu tive um problema. Não vai mentir também. Sejam sinceros, não vai me inventar que estava com Covid, que estava com isso, que estava com aquilo, que o computador quebrou, que faltou internet. Não, sejam honestos. Professor, não deu. Tá? Não tive como fazer. Não deu para fazer. Dá para prorrogar esse prazo? Quer dizer, tudo conversado, né, é possível. A gente não é um carrasco de cá. A gente não quer comprometer a vida de vocês. E a gente sabe que problemas existem.
Existem para vocês, existem para mim indicar, né? E determinados problemas a gente não consegue resolver, atrapalha, né, às vezes, o nosso raciocínio, atrapalha essa questão do nosso tempo, né? Influencia no tempo. Então, né, eu não recebi nenhum comunicado de vocês aí a respeito disso, tá? E o que eu queria ver com vocês é justamente essa situação. Vocês conseguiram postar as 3 atividades para mim dentro dos prazos? Eu fiz. Eu fiz também. Tá. Eu fiz só uma, professor. Tá. Eu também. Tá bom. Então, olha só. Já foi suficiente aí, né, a resposta de vocês. E o que eu conversei com alguns colegas de vocês hoje mais cedo. Tá? Eu vou reabrir todas as atividades, tá? A partir de hoje, até hoje é 11, né? Até no próximo sábado, dia 22, tá? Todas as 3 atividades estarão reabertas até o dia 22. Aí eu já fiz, posso fazer de novo? Não. Aí você não consegue. O próprio sistema já barra, né? Só vai ter acesso, né, aquele aluno que não fez atividade. Esse consegue entrar. Aquele que já fez, que já postou, já está lá. Eu já vou avaliar depois. Tá bem? Então, olha, por isso que eu fiz a questão de falar, de colocar essa fala no momento que está sendo gravado. Por quê? Porque eu sei que tem aluno que não consegue vir assistir a aula, mas que assiste depois a gravação. Ou no momento que vai resolver uma atividade, fazer uma atividade, lembra que a minha aula foi gravada, vai lá e assiste. Então, estou colocando aqui, nesse momento síncrono nosso, que está sendo gravado, que as 3 atividades referentes à semana 3, semana 4 e semana 5 estarão abertas até o dia 22, tá? Que é o próximo, passa esse sábado no outro ainda, ó. Né? Hoje são 11, tá? Eu estou dando aí para vocês, né, 15 dias praticamente, né, 13 dias para vocês, tá? Então, vocês têm até o dia 22, às 23h59, 55, tá? O prazo para fazer as atividades que estão faltando. Ok? Então, fazendo isso, não somente em orientação da coordenação. A coordenação deixou livre para nós. Professor, a gente orienta você que dê essa oportunidade ao aluno, mas o critério final é do professor. Então, se o professor é um carrasco, não. Teve prazo de 7 dias. Não fizeram? Acabou. Tá? Isso vai ensinar vocês, a próxima vez que colocar o prazo, vocês cumprirem. Não, eu não trabalho dessa forma. Tá? Então, se vocês já tivessem falado comigo, a gente já teria resolvido isso. E esta liberdade que eu quero de vocês. Tá? No momento em que vocês não conseguirem cumprir com determinado prazo, não precisa falar lá no grupo, tá? Entra no privado, passa uma mensagem para mim. Professor, tá? Meu nome é fulano de tal, sou do curso técnico em segurança do trabalho, e a atividade da semana 3 eu não consegui entregar a tempo. É possível abrir essa atividade, reabrir, para que eu possa enviar? A gente vai conversar, vamos lá, aluno, tá? Até que dia que você quer? Eu quero ir até o dia 10, até o dia 15. Tudo bem, eu vou abrir para você até o dia 15, tá? Então a gente conversa, é conversando que a gente ajusta isso. E é preciso que vocês façam isso, não somente comigo, que vocês tenham essa liberdade com os outros professores também. O intuito disso é para vocês, é o benefício de vocês, o mérito é de vocês. A pontuação, quem precisa, novamente, são vocês. Né? Então, busquem isso. Tá? Busquem o diálogo, a conversa, a liberdade para poder pedir. Né? Eu sou desses, olha, se eu tenho que pedir uma coisa para alguém, o não eu já tenho.
Por quê? Porque se eu não pedir, já vai vir um não. Então eu vou lutar pelo quê? Pelo sim. Aí eu vou e converso. Se mesmo assim a pessoa fala para mim assim, Marcos, não dá. Tudo bem, eu já tinha um não, né? Eu vou ficar um pouquinho frustrado, tal, mas eu vou também entender que a pessoa deve ter as suas razões pelo qual não pôde, né, me atender aquele pedido. Mas não é o nosso caso aqui, tá bem? Então tenham esta liberdade. Tá? Não deu certo? Não conseguiu? Vem, me explica, conta o que foi. Não precisa, como eu disse, não minta. Fale a verdade, né? Mas vem e converse. E aí me passe para que eu possa atendê-los, tá? Então a gente tem uma longa caminhada ainda. A gente vai estar juntos aí por mais 2 meses ainda, 1 mês e meio ainda. Então tem tempo de acontecer essa situação, né? De vocês perderem a atividade e terem que pedir. Então tenham essa liberdade, ok? Combinado assim? Combinado, professor? Sim. Vocês estão aí, né? Do outro lado, todo mundo está ouvindo. Nós estamos agora com 21 alunos. Sim. Sim. Ah, Sim. vocês não estão jantando aí, não estão assistindo Combinado, televisão, não, né? Não. Positivo. Tá bom. Então tá, assim que terminar a aula, tá? Eu já entro lá. A hora que a gravação vai ficar disponível para me colocar aqui, eu entro lá e mudo as 3 atividades para vocês, ok? Então, olha. 11/5. Diz uma coisa para mim, este sábado é letivo? De vocês? Eu particularmente... Sinceramente, não ficou muito bem explicado. Pelo menos eu não entendi direito, não. Pelo menos não aparece pra gente. Aparece só assim, semana 5, semana 6, semana 7. A data, precisamente, não aparece. Depois, que aí o professor coloca. Não. Tem um calendário. Tem um calendário acadêmico. Me desculpa. Tá? Tem um calendário. Nesse calendário, porque é o seguinte, eu trabalho, além de vocês, né, que é o pós-médio, o subsequente, tá? Eu trabalho também com o médio. E eu sei que sábado é letivo. E o sábado letivo, ele corresponde a um dia da semana. Para o ensino médio, este sábado corresponde à terça-feira. Então, eu dei aula para o pessoal hoje, de manhã, e já avisei. Olha, sábado a gente está junto, porque sábado é sábado letivo, e ele é letivo de vocês. Agora, eu não olhei o calendário de vocês subsequente. Tá? Então, eu peço que vocês deem uma olhada. Eu acredito que seja letivo, sim, mas eu não sei se vocês estão correspondendo à terça-feira. Porque, se for assim, nós temos aula de novo no sábado. Tá? Aí eu vou preparar a aula, eu vou deixar isso aqui, vou preparar a aula, então vocês já ficam atentos a isso. De repente, tem que entrar aqui, tá? Assistir minha aula, que vai estar pronta ali lá no Meet, tá? Gravado, com atividade, com tudo mais, tá? Para que vocês possam continuar, senão às vezes passa batido também, ok? Então, dê uma olhadinha que é letivo e apenas confirme se é letivo a qual dia da semana. Tá? Porque nós tivemos aqui um sábado letivo que foi o dia 10/4. Nós tivemos um sábado letivo. Tá? E eu não sei, eu não me lembro, quer dizer, na sequência, referente a qual dia da semana que é esse sábado agora. Mas dê uma olhadinha nisso lá. Tá? E atento, sempre atento ao grupo de WhatsApp, né, que está lá do lado. O Lucas está me afirmando aqui, ó. O Lucas está me afirmando que no calendário é letivo para vocês. Ô, Lucas, ele é referente a qual dia da semana? Porque aí você vai saber quais aulas vocês têm no sábado. Tá olhando aí, Lucas? Lucas, assim que você obter essa informação, coloca aí para nós, tá? Eu vou dando sequência. E na hora que você colocar aqui, eu já passo para eles, ou você mesmo pode abrir o microfone e falar aí para eles aí, ok? Então tá bom. Pessoal, estamos... Professor. Oi. O sábado é 8, 15, 22 e 29. Segunda,
sexta-feira, segunda-feira, terça e quarta-feira. Terça-feira. Então, esse 15 é referente a uma terça? Uma terça-feira. Bom, gente, isto quer dizer o quê? Que nós temos aula sábado, viu? Vai aparecer aqui, ó, tá? Uma semana Não, 7. professor. Professor, não é referente à terça. É referente à segunda-feira. Aí o dia 22 é referente à terça-feira. É E no isso dia mesmo. 29 é referente à quarta-feira. No dia Então, 22 é da terça. 22 de maio, É Isso. isso mesmo. que é o dia da Eu atividade. Tá? pulei a sexta-feira. Então, a nossa aula de sábado letiva é dia 22, correto? Correto. Então, já estou até anotando aqui também. Aula de sábado letivo. Até vou colocar ali depois, deixar uma aba já colocada aqui, tá? Com a semana 8, que vai dar num sábado. Então, legal. Então, ótimo. Então, vocês já sabem quais são as disciplinas de vocês de segunda, né? E quais aulas vocês têm no sábado. Então, agora é só agendar com o professor aí. É ver com o professor o horário que ele vai entrar, né? De repente, ele pode ter esquecido também, que isso às vezes passa batido por nós aí, tá? E então dá uma lembrada no pessoal lá e tranquilo aí comigo, ok? Bom, pessoal, eu deixei uma dica na semana passada e teve alguém que entrou em contato comigo agora mesmo, né, da segurança do trabalho, dizendo que não conseguiu instalar o LibreOffice. Aí ele me apresentou até uma tela e nesta tela tinha uma sequência de erros. E o erro dele era .dll. Erro que seja DLL é um erro não do arquivo que você está baixando e tentando instalar. É um erro do Windows. E qual que é a forma mais prática? Como que eu resolvo isso? Olha, é um erro que eu digo para vocês que é um erro complexo, que às vezes você não consegue arrumar. E para você poder contornar esse problema aí, você tenha talvez que reinstalar o Windows no seu computador. E o que eu chamo de formatar. Então, você vai ter que formatar seu computador, reinstalar o sistema operacional, que é o Windows, e a partir daí, né, quem for fazer esse serviço para vocês, né, você já pede, fala, por favor, instala para mim o LibreOffice. Eu preciso do LibreOffice. Tá? Aí a pessoa já baixa, já instala lá para vocês. Tá? Quem está tentando fazer a instalação, eu deixei uma dica aqui também na semana passada, que foi esta, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Que foi essa, ó. Dá uma olhadinha no seu painel de controle, né, no computador aqui em propriedades, se o seu sistema é 32 ou 64 bits. Porque se você tentar baixar uma versão errada lá, você não vai conseguir. Então aqui, ó, tem que ser, no meu caso, esse é o caso meu, da minha máquina, é 64. Então, se eu vier aqui instalar um 32, pode me dar erro. Normalmente não dá. Por quê? Porque eu tenho um superior e estou instalando um inferior. Tá? Então, ele até aceita, mas o ideal é eu instalar o que seja compatível. Tá? Se você tem um 32 bits é o seu computador, e você baixa os 64 bits para instalar, aí ele não aceita mesmo. Ele não aceita e você não consegue fazer nada com ele ali. Tá? Então, esta é a situação. Então, vem aqui para mim, ó, a primeira coisa que vocês devem fazer, ó, botão direito do mouse, lá no meu computador, ou este computador, né, é um ícone que vocês têm lá na área de trabalho, e peça propriedades. Aqui você vai enxergar qual é o seu Windows e qual é a versão dele. Por exemplo, ó, o meu Windows é o Windows 10. Está escrito aqui, ó, Windows 10 Pro. Né? E o meu Windows 10, ele é 64 bits. Então, é isso que eu preciso saber, né, para poder fazer a instalação. No momento em que eu vou fazer essa instalação, né, no momento que eu vou baixar, né, esse aplicativo, aonde que eu vou? Isso eu deixei para vocês lá numa das aulas anteriores. Aqui, ó, aqui eu deixei, ó, na semana 2, aqui eu deixei um
um tutorial de como você faz para instalar o LibreOffice. Então tem um passo a passo aqui. Tem que voltar aqui, dar uma olhadinha nesse material, né? Pessoal, não tenham preguiça, tá? Você tem que ir, voltar, procurar. A ferramenta está aí para vocês. Quando você senta na frente do computador para você estudar, você esquece do resto que está ao seu redor. E você vai resolver aquele problema, seja a minha disciplina, seja outra qualquer. Foque ali, tá? Não se deixe dispersar. Alguém veio e bateu na porta, alguém veio e chamou de lá, né? O cachorro latiu, o galo cantou, tá? Não deixe se dispersar não, que isso aí só desvia a atenção de vocês, ok? Aqui então tem o caminho, né? O caminho aonde você vai seguir os passos para poder fazer a instalação. Tá? Na aba geral, eu deixei para vocês aqui, ó, o link de download. Mostrei isso na aula passada. O que é o download? O download é o local onde eu irei baixar o meu programa, né? E aí, ó, entrei aqui. Vocês estão vendo? Tá? Eu tenho uma versão que é a última, e tem uma versão anterior. E foi outra dica que eu deixei a vocês. Nunca baixem a última versão, porque a última versão ela pode estar com erros. E aí você vai instalar alguma coisa com erro, depois vai ter que ficar consertando, né? Baixe a versão anterior, porque a versão anterior já passou por esses erros. Então ela já está completa aqui, tá? Então aqui, ó, o LibreOffice, né? E vocês estão vendo aqui, ó, o Windows 64 bits. Eu posso vir aqui, ó, clicar aqui que ele vai me mostrar, ó, o Windows 32. Então é isso que eu falei para vocês quando eu mostrei lá. Observem se seu computador é 64 ou 32 bits. E aí você vai baixar a versão correta. Ah, o meu computador é 32, tá? Eu vou marcar 32 aqui, né? Windows para 32 bits, né? Marco 32 aqui e peço para ele baixar. Né? Onde que eu vou achar isso? Aqui, ó, download. Tá? Download. Ou então, né? Ah, não, minha versão é 64 mesmo. Então já é 64. Basta eu vir aqui e baixar. Quando eu for baixar isso, o que, que vai acontecer? Vai chegar numa pasta de vocês que se chama downloads. Ah, mas aonde que está essa pasta? Se eu vier aqui, ó, nessa pastinha aqui em cima, tá? Ou então vocês podem enxergar também meus arquivos, alguma coisa assim, tá? Você vier aqui, abrir essa pasta aqui, ó, vocês vão encontrar uma outra pasta, uma subpasta, né? Uma pasta dentro da outra e uma subpasta. Uma subpasta com o nome de downloads. Então você vem aqui, ó, cadê ela? Aqui, ó, downloads. Quando eu venho aqui, né, eu vou encontrar os arquivos que eu baixei. Deixa eu mudar isso daqui. Né? E aqui tem um deles, aqui, ó, LibreOffice 705 Win de Windows 64 bits. E aí o que eu faço? Eu dou 2 cliques nele e começo o processo de instalação. Aí você vai avançando, avançando, avançando e você instala automaticamente essa versão. Aí eu não estou conseguindo, tá? Você não está conseguindo? Você vai voltar lá na sua plataforma, né? Você volta lá na sua aba da semana 2, que tem aqui como instalar o LibreOffice. Então está aqui, ó. É um passo a passo, né, de tudo que você vai fazer, ó, de tudo que você vai fazer até que você esteja com ele instalado. Tudo aí, gente, está mastigado. Basta vocês fazerem, aqueles que não tiveram tempo ainda de fazer. Tá? E por que eu pedi isso na aula passada? Porque nós estamos começando hoje o Writer, né? Então, olha só. Eu trabalhei com vocês também, lá no início, né, aquela questão da organização. E até eu usei como exemplo o guarda-roupa de vocês. Ah, o guarda-roupa de vocês é o disco, né, o HD, é o C2 pontos do seu computador. Né, é o disco principal. E no seu guarda-roupa, o que você tem? Várias gavetas. Aqui, no C2 pontos, né, no disco principal da minha máquina, o que eu tenho? Várias pastas.
Cada pasta guarda o quê? Guarda arquivo. Né? A função da pasta é apenas isso, armazenar arquivo. Só que a pasta é para organizar a vida. Aí eu lembro do exemplo que eu coloquei, vocês têm no seu guarda-roupa, né, 10 gavetas. Cada gaveta tem um nome, tem uma etiquetinha na frente dela. Aqui eu tenho camiseta, aqui eu tenho bermuda, aqui eu tenho boné, aqui eu tenho, sei lá, né, o que eu tiver lá do meu vestuário. Né? Aí eu preciso de uma camiseta. Aonde que eu vou? Eu vou na gaveta da camiseta. Eu não vou na gaveta da bermuda, porque eu sei que ali não está na gaveta de cá. Isso tem uma organização. Se você não é assim, como que você é? Você tem tudo jogado no seu guarda-roupa. E quando você vai lá pegar uma bermuda, o que você faz? Você vai só abrindo, só procurando, jogando roupa para tudo quanto é lado. Você acha uma bermuda lá no fundo, é essa que eu quero, você leva, pega ela para você. Né? Assim são os arquivos quando você não separa, quando você não organiza seus arquivos aqui dentro. E nós iniciamos uma organização. Eu criei com vocês, ensinei a criar pastas. Né? E aqui tem uma pasta aqui, que é a pasta de vocês de técnico de segurança do trabalho. Quando eu abro essa pasta, ó, o que eu fiz para abrir essa pasta? Eu dei 2 cliques. Ó. Quando eu abro essa pasta, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho 3 subpastas, que é justamente as 3 ferramentas que nós iremos trabalhar daqui para frente. Tá aqui, ó, Calc, Impress e Writer. Isso quer dizer o quê? Que tudo que eu tiver que salvar, tá? Que for de Writer, vai ficar guardado aqui, ó, nessa pasta. Então, quando eu pedir para vocês, vamos lá abrir o texto, tá? Você vai vir aonde? Vai vir aqui. Porque está guardado aqui, nessa pasta Writer. Tá bem? Então, isto é uma organização, e essa organização vocês devem ter para poder manter os seus arquivos sempre em ordem dentro do seu computador. Tá bem? Bom, e aí eu preparei para vocês aqui, né, o conteúdo de hoje, da semana de hoje, né, onde vocês irão assistir depois, tá? Como usar as funções básicas do Writer. Bem? E aqui embaixo, né, os primeiros passos do Writer. Isso aqui vocês vão assistir depois, é um material complementar. Tá? A minha aula vai entrar aqui, ó, debaixo desse síncrono aqui, que vai estar aqui 19, vai estar aqui 18, não, vai estar aqui 19 horas. Tá? Então, eu vou entrar com vocês agora no Writer. Né? Como que você faz para acessar o seu Writer? Então, se você instalou o LibreOffice, ele está aqui, ó, LibreOffice 7.0. Foi o que eu baixei e instalei. Eu entro nele. A hora que eu entrar nele, ele vai me perguntar o que eu quero abrir, o que eu quero trabalhar agora. Né? E eu vou escolher, né, a ferramenta que eu quero utilizar. Eu quero trabalhar agora com texto. Então, você vai trabalhar com o Writer. Né? E aqui ele traz para mim, o meu tá cheio porque a gente vive abrindo, salvando, mexendo com as coisas, né? Eu acredito que o de vocês vai vir limpinho. Vai ter nada aqui desse jeito, né? E aqui eu tenho as ferramentas, olha, documento Writer, planilha Calc, apresentação Impress. Nós vamos trabalhar tudo isso aqui, né? Eu quero Writer. Então o que eu faço? Eu clico aqui. Eu clico aqui e ele abre a minha área de trabalho. Esta é a minha área de trabalho do meu editor de texto. Tá? E dentro dessa área de trabalho, eu tenho algumas ferramentas, tenho algumas barras. Né? Eu tenho um ambiente que permite que eu possa estar trabalhando nele e usando as ferramentas dele. Para quem conhece o Word, é bem parecido. Tá? Tem um diferencial aí na hora de salvar, mas é bem parecido. Tá? E aqui vocês estão vendo que eu tenho uma barra. É a primeira barra que eu tenho. Tá? Essa barra é chamada barra de título. Por quê? Porque ela traz o título do programa, do aplicativo que eu estou trabalhando nesse momento. Estou trabalhando com quem? LibreOffice Writer. Tá? E ele traz aqui no cantinho também a descrição sem título. Sem título 1. Por que que ele traz isso? Porque eu não salvei meu arquivo ainda. Não salvei, não fiz nada ainda. A hora que eu salvar, a primeira coisa que eu faço no momento que eu vou salvar é dar nome a ele. Eu quero salvar o meu arquivo, então eu vou dar um nome para ele.
E depois eu vou falar para ele o seguinte, eu quero que você salve esse arquivo num local. Que local que é esse? Lá naquela pasta minha. Na pasta Técnico de Segurança do Trabalho, na subpasta Writer. Então o arquivo vai para lá e vai ficar guardadinho lá. Porque na semana que vem, eu vou continuar a trabalhar com esse arquivo. Né? Então eu não vou procurar isso na enfermagem, no A1Z2, eu vou procurar na segurança do trabalho. Na segurança do trabalho, eu não vou procurar na pasta Calc, na pasta Impress, né? Eu vou procurar na subpasta Writer. Então, vocês estão vendo que fica tudo direcionado, tudo, né, encaminhado ali para que eu faça da melhor forma, né, e eu não tenha problemas, tá, no momento em que eu tiver que acessar aquele determinado arquivo. Ok? Então, a segunda barra que eu tenho aqui, ó, arquivo, editar, exibir, formatar, é chamada barra de menu. Então, o que eu tenho nela? Eu tenho opções nela. Tá? Se eu vier aqui, por exemplo, em ferramentas, né, olha quantas opções eu tenho aqui. Né? Se eu vier em janela, olha. Se eu vier em formatar, estão vendo? Exibir. Tá? Eu vou aprender tudo isso? Não. Você vai aprender só o básico. O restante você aprende depois com o seu uso. Você sabendo o básico, o resto você aprofunda. Então, eu tenho que trabalhar o básico aqui. Né? E dentro desse básico, né, a parte das ferramentas que estão guardadas aqui na barra de menu estão aqui nessa barra, que é a barra de ferramentas padrão. Tá? Onde eu tenho aqui, ó, é só levar o mouse em cima dele e parar, ele me mostra o nome. Novo, abrir, salvar, exportar, imprimir, visualizar, recortar, copiar, colar, tá? Então, eu tenho ali a ferramenta. Eu ainda não sei utilizá-la, mas eu tenho a ferramenta ali. E vocês vão perceber também que quando eu levo o mouse, ele sempre mostra para mim, por exemplo, aqui, ó, salvar. Quando eu levei aqui salvar, ele mostrou salvar e entre parênteses ele colocou lá Ctrl S. O que é o Ctrl S? O Ctrl é uma tecla que vocês têm lá no teclado. Né? À esquerda, à sua esquerda, a última tecla lá embaixo. E o Ctrl S é um atalho para salvar. Eu não quero clicar no disquetinho, eu dou um Ctrl S. Ctrl S salva. Assim como eu tenho Ctrl C e Ctrl V. Ctrl C copia, Ctrl V cola. Então são atalhos, são formas rápidas de se fazer algo. Tá? Não vou cobrar isso de vocês. E à medida que vocês vão trabalhando e usando o editor de texto, você começa a fixar isso na sua cabeça. Você vai guardando isso, naturalmente você guarda. E aí você faz o uso disto, né, para que o seu trabalho, né, venha a ser desenvolvido rapidamente. Tá bem? Embaixo dessa barra de ferramentas padrão, eu tenho a barra de ferramentas formatação. E nela eu tenho aqui, ó, a fonte, que é um tipo de letra, o tamanho, que é o tamanho da letra, está me mostrando 12. Eu tenho o N de negrito, o I de itálico, o S de sublinhado, eu tenho cor, eu tenho preenchimento, eu posso alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, justificar. Então, são ferramentas que nós iremos utilizar aqui. Tá? E eu volto um pouquinho com vocês, tá? Lá nas normas da ABNT. Estão lembrados disso? Né? As regras da ABNT. A primeira regra da ABNT diz que eu tenho que formatar, tá, a minha página para que eu possa trabalhar um documento. Então, vamos dar uma olhadinha nisso lá. Eu vou voltar lá. Aonde que eu tenho as normas da ABNT aqui? Foi passado isso para vocês? Aqui, ó, normas da ABNT. E vocês fizeram uma atividade na semana passada valendo 2 pontos, né? E aqui nas normas da ABNT, né, é dito o seguinte, ó, normas da ABNT. Para TCC, trabalho de conclusão de curso e monografia, resumo. Folha, tamanho A4. A4 é isso aqui, ó. Eu não sei se está dando para vocês verem aí. É uma página. Talvez não dê, né? Porque ela é branca. É uma página. Tá? É uma página. Então, eu tenho, quando eu vou comprar um papel na padaria... Na padaria... Quando eu vou comprar um papel na papelaria,
né? Na padaria você compra pão, né? Pastel, você não compra papel. Ninguém vai rir, não? Tá todo mundo sumidinho, quietinho aí? Vocês estão assistindo minha aula? Vocês estão aqui? Cadê vocês? Sim, tranquilo. Sim. O professor pode abrir o microfone para rir, porque eu achei bem engraçado você falando da padaria. Fiquem à vontade, vocês podem abrir o microfone para rir, pode gargalhar aqui, tá? Vocês têm liberdade aqui na minha aula, tá bom? E o tamanho A4 é aquele tamanho da folha de sulfite, né? Para ficar mais fácil da gente entender, não é? Olha para você ver, né? Quando você falou sulfite, né? O A4 é o sulfite, mas de repente você vai numa papelaria, você quer um tamanho maior. Por exemplo, cartórios. Cartórios não trabalham, às vezes, não trabalha com A4. Ele trabalha fórum, não trabalha com A4, trabalha com ofício. Sim. O ofício é um tamanho maior. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, no momento que você vai começar a montar um texto, é determinar o tamanho do papel, como você falou aí, né? O sulfite, né? O A4. Então, você vai lá na papelaria, né? E pede um pacote, uma resma. O que é uma resma? 500 folhas, um pacote, né? Ou pede um cento. Você não vai lá comprar uma folha, né? De papel A4. O papel A4 ele tem uma medida, né? O papel A4, a medida dele é 21 de largura por 29,7 de altura. É quase 30 centímetros, né? Ele dá quase uma régua de altura por 21 centímetros de largura. Se fosse ofício, era maior. Então, eu tenho que ter esta preocupação, porque se eu escolho um papel errado e monto um texto aqui, o texto não é para ficar aqui na página. Você vai imprimir isso, e no momento que você for imprimir, se você estiver com papel errado, gente, o texto bagunça. Ele não sai dentro do padrão. Assim como eu tenho um tamanho menor, que é o chamado carta. O carta é menor do que o A4, do que o ofício, do que o sulfite. Tá? Então, aonde que eu vou para determinar essa formatação? Então, vocês estão vendo que aquilo que vocês viram na BNT, a gente vai começar a aplicar aqui agora, na prática, né? Então, vocês vêm aqui, ó, formatar, tá? Estilo da página. Quando eu vou formatar o estilo da página, ele me mostra aqui, ó, olha aqui o padrão, A4. Padrão não, o que está definido para ele, A4. Olha a medida aqui, ó, 21, que é a largura, e 29,7, que é a altura. Deste jeito aqui, ó, porque isto é retrato. Aí se eu quero montar uma faixa, eu quero montar uma faixa no Writer, eu posso? Pode. Só que aí você não trabalha com o modo retrato, você trabalha com o modo paisagem. A folha fica comprida. Ele inverte, olha aqui para você ver, ó. Olha lá, paisagem, ele virou. Mas o que é esse virar? Ele mudou. O que era largura virou altura, o que era altura virou largura. Ele só inverteu as medidas, né? Então, ó, retrato, né? Ah, eu não quero retrato. O documento que eu tenho que fazer tem que ser no ofício. Então, vamos lá, ó, ofício. O ofício tem 21,59 de largura, mas ele tem 35,5 de altura, mais alto do que uma régua. Maior do que uma régua, né? Ah, não, o documento que eu tenho que fazer é numa carta. Tá, então eu vou clicar em carta, ó. E a carta? A carta tem 21,59 por 27,94. Então, o papel é importante para vocês definirem dentro do Writer. Tá? Eu vou voltar para o meu papel A4, tá? Que é o padrão, que é o ofício, 21 por 29. E vocês lembram também que a BNT dizia a respeito das margens? Nós tínhamos margens lá na BNT, né? E dessas margens dizia o quê? Olha aqui, ó, margem 3 centímetros para superior em cima e para esquerda, e 2 centímetros para inferior e para direita, né? Então, meu papel vai ser definido margem superior, margem inferior, margem esquerda, margem direita, né? Então, aqui, olha, quando eu entrei, olha onde que eu entrei, ó, formatar, estilo da página, né?
Essa janela, ela tem várias guias. Olha, eu tenho organização, eu tenho área, transparência, cabeçalho, rodapé, bordas, coluna. Eu tenho várias opções aqui, mas o que eu quero aqui é página. Então eu venho em página, né? E aqui estão as margens, olha. Ah, mas aqui esquerda. Esquerda quanto que é? Esquerda é 3. Então eu coloco 3. Direita. A direita é 2. Já está com 2. Em cima. Em cima não tem. Eu tenho superior. Superior em cima é uma coisa só. Então, 3. Tá? E embaixo? Embaixo, 2. Então, olha só. Né? Essa é a definição da ABNT. Margem superior e esquerda 3 centímetros, em cima e esquerda 3, inferior e direita 2, inferior embaixo e direita 2. Papel A4. Orientação, retrato. Feito isso, eu dou um OK. Pronto. Isso já sumiu aqui. Estão vendo essas marquinhas aqui? Os 3 centímetros estão aqui, ó, para cima. Tá? Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Os 2 centímetros estão aqui embaixo. Ó. Né? Margem esquerda, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. 3 centímetros. Margem direita, de cá, 2 centímetros. Vocês veem que é maior, ó. Visualmente, você já enxerga que é maior. Tá? Eu vou aumentar o meu zoom para vocês enxergarem melhor aqui, ó. O meu zoom aqui está com 120%. O zoom não vai mudar nada de tamanho da fonte, isso vai mudar a visualização. De repente eu tenho um problema de vista, uma vista cansada, eu quero enxergar melhor, né? Então eu venho aqui e aumento meu zoom, ó. Pronto. Tá? Eu dei um zoom para vocês enxergarem melhor e para mim também, que agora posso trabalhar sem óculos. Tá? Então isso ajuda. Vamos lá. Tá? Então esta foi a primeira utilização da norma da BNT, né, que vocês perceberam que tudo que vocês viram lá será aplicado aqui, tá, dentro do nosso editor de texto, dentro do nosso Writer. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu quero montar uma receita. Eu quero uma receita de bolo. Tá? Eu não vou digitar, eu já vou pegar direto na internet, porque fica mais rápido para mim. Tá? No caso de vocês, teria que digitar tudo mais aí, né? Porque quando você vai trabalhar um texto, é assim que você faz. Então, vamos lá. Deixa eu pegar isso lá na internet. Lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar aqui, tá? A gente já vai tirar essa dúvida de vocês. Querem perguntar algo? Eu tenho, professor. Fica à No vontade. caso do Word, a extensão seria doc, né? Se não me engano. Se você estiver trabalhando com as últimas versões do Word, é DocX. Se você estiver trabalhando com o Word dos mais antigos, é Doc. E aqui, a extensão aqui é ODT. Tá? É diferente. Tem que acostumar com essa extensão. Justamente. Extensão ajuda bastante, né? A extensão é que identifica o arquivo, a quem ele pertence. Então eu olho 2 arquivos lá, um doc e o outro ODT, né? De cara eu já sei. Doc é Word, ODT é Writer. Então é para identificar. Tá? Isso aí é muito importante, sim. Então vamos aqui, vamos pegar aqui uma receita de bolo de sal. Aí. Um bolo de sal muito bonito, com pão de forma e frango, e eu com essa fome que não jantei ainda. Vocês estão aí assistindo minha aula e batendo um rango aí, né? Pensa que eu não sei? Eu sei, sim. Eu sei que vocês estão fazendo isso daí, mas tá bom, deixa quieto, né? O que eu posso fazer? Não posso comer agora. Eu acho que eu não vou conseguir pegar isso daqui. Eu precisaria de um texto, que é o preparo dele. Ver se tem outro ali. Tá,
Vamos ver se isso daqui abre alguma coisa para mim. Tá, ele abriu um texto aqui. Então vamos pegar esses textos aqui. Ó. Pegar o título. Ó, como que eu faço para copiar o título? Primeiro eu seleciono. Aí eu dou um Ctrl C. Ctrl C copia. Eu vou lá no meu Writer e colo. Aí. E vou voltar lá para pegar o resto. Ó. Vou pegar esse parágrafo. Vou pegar este parágrafo. E vou pegar mais 2 parágrafos. Seleciono o Ctrl C. Venho aqui, Ctrl V. Poderia usar esse aqui também, ó. Vocês querem ver? Ó, eu venho aqui, seleciono Ctrl C, copiei, volto no meu texto, posiciono onde que eu quero e posso aqui, ó, colar, ó, colei. Tá? Então, posso usar aquilo ali também. Tá bom. Se isso aqui for legal para lá, alguma coisa grande. Beleza. Bom, imagine que eu tivesse digitado esse texto aqui. Vocês têm que ter muito cuidado, tá, no momento que vocês estão montando um texto, pelo seguinte, ó, quando vocês forem digitar um texto, esqueçam que você pode estar... Alguém quer falar alguma coisa? Professor, licença, eu preciso falar aqui. Eu vou sair da aula e vou entrar de novo, que eu vou entrar pelo computador agora, tá? Com licença. Beleza, Thales, sem problema. No momento em que eu for digitar um texto, eu só vou digitar. Eu não vou preocupar se eu errei, se ele está considerando algo errado para mim, se eu vou formatar. Não, eu não vou mexer com isso agora. Primeiro eu digito tudo, depois eu formato. Palavras erradas, que eu digitei errado, deixa. Ele vai corrigir para mim. Então eu tenho que fazer a execução dos comandos por etapas. Se eu quiser fazer tudo de uma vez, aí eu quero corrigir, eu já quero formatar, né? Pessoal, não rende. A digitação de vocês não rende. O que você poderia fazer, por exemplo, um texto desse em 10 minutos, 15 minutos, se você for querer fazer e formatar, você vai gastar meia hora. Você não vai ter produção, você não será produtivo. E isso faz com que vocês, né, percam, por exemplo, se estiver numa concorrência com alguém. Pegou para digitar? Digita. Depois formata, né? Outro detalhe. Mudança de linhas. Eu só mudo de linha quando eu encontrar um título ou um ponto parágrafo. Fora isso, eu não mudo de linha. Por exemplo, ó, eu vim aqui e digitei o título. Eu tenho que mudar de linha, não tem jeito. Então aí eu dou um Enter. Tem um Enter. É um Enter só. Não vai me fazer isso não, tá? Porque isso não funciona. É um Enter só. Né? E aí eu vou digitar meu parágrafo. Tá? Então vamos lá. Trago aqui nosso primeiro texto referente às aulas do editor Writer. Ferramenta, ó, não foi ponto parágrafo, foi só ponto. Ferramenta, olha só, utilizada, ele vai mudar de linha automática pelo, estão vendo? Eu não tenho que chegar no final da linha e dar Enter. Ah, por que você está falando isso, professor? Eu não faço assim, mas eu já encontrei muitos alunos fazendo isso. O aluno vai até no final, ele quer mudar por conta dele. Não. Se você fizer isso, você não formata o texto. Ele não consegue pegar uma formatação. Aí você fica apanhando, você fica ralando ali. Tá? Então, o método correto é este. Se você foge do método correto, você tem dificuldade para formatar depois. Tá? Utilizada pelo... Oi. Pode repetir, fazendo favor? Eu não entendi essa formatação última aí. Quem me chamou? O Saulo. Saulo, o que eu disse aqui foi o seguinte, que você não deve dar Enter no final da linha.
como aqui, ó, você não dá Enter, você deixa ele mudar de linha automático. Você só dá um Enter para mudança de linhas quando for um título ou quando for um ponto parágrafo. Aí você é obrigado a mudar de linha. Fora isso, você não faz. Deixa por conta dele. Tá? Senão você não ajusta o texto, você não arruma o texto na formatação. Tá? Entendi. Uhum. Manda abraço, escrever o texto e depois vai para a parte de formatação. Se tiver separação de sílaba, ele faz. Se a palavra não couber naquela linha, ele passa para outro, depois o seu texto se arruma. Vocês estão vendo que aqui, ó, meu texto está tudo torto aqui, ó. Tudo torto, mas é assim mesmo. Porque a formatação vai alinhar esse texto. Tá? Então vamos lá. Na BNT, me diz que eu devo trabalhar com duas fontes. Ou eu trabalho com a fonte Times, ou eu trabalho com a fonte Arial. Eu não vou usar as duas. Isso aqui não é um carnaval que eu vou utilizar 1001 fontes. Não. Eu tenho que padronizar. Isso aqui é um documento. É um documento que o mercado utiliza. Então, eu tenho que seguir as normas. Tá? Então, eu vou optar por trabalhar com Arial. Bem? E na BNT diz também que título é tamanho 14, pode ser negrito e pode ser centralizado. E que o corpo do texto é tamanho 12, tá? Justificado. Só isso. Tá? Não tem negrito, não tem... Tá? Pode ter isso em alguma palavra, mas não no parágrafo inteiro. Então, vamos começar pelo título. Eu vou selecionar o título. Se eu não selecionar, ele não arruma. O que é a seleção? A seleção é a marca do local que eu quero trabalhar. Então, eu vim aqui, ó, cliquei, segurei o clique e arrastei. Se eu clicar no meio, se clicar no meio, você não consegue, ó. Ou eu vou para lá ou vou para cá. Então, eu clico no início ou eu clico no final. E aí, eu arrasto. Ó, arrastei muito, não tem problema. Não solte o mouse. Volta. Pronto. Tá? Fonte. Vamos lá. Fonte que eu quero é Arial. Mas tá, tem que procurar? Não, digita. Olha que eu digito. Olha lá. Arial, que ele já traz para mim. Arial. Só Arial. Tá aí. Tamanho. Tamanho é 14. Já está ali. Mas se não tivesse? Tivesse 12. Tudo bem, eu venho aqui e coloco 14. Título deve estar centralizado. Então, eu venho aqui e centralizo. Tá? Deixa eu dar uma diminuída no meu zoom agora, para vocês enxergarem melhor aí. Ó, estão vendo? Tá? Da mesma forma que eu tenho margens aqui, eu tenho número de linhas aqui. Tá? E quando chega ao final da página, ele automaticamente passa para a página seguinte. Eu não tenho que forçar a passagem, a não ser que eu queira forçar. Por exemplo, estou fazendo uma capa. Tá. Capa vai meu nome, vai o nome da minha instituição, vai o nome do meu trabalho. Pronto, só isso. Agora eu tenho que mudar de página. Aí tem um comando próprio para quebrar e mudar de página. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui então. Os parágrafos. Os parágrafos, eles são, ó, todos. Eles são, vou seguir a mesma regra, né? Ó, selecionei para baixo, para cima, ou de cima para baixo. A fonte, Arial. Então, vamos lá, ó. Arial, já está até aqui, ó. Tamanho 12. Já está com tamanho 12. Posso colocar 10? Para um documento formal, não. Um TCC, não. Uma monografia, não. Normas da BNT, tamanho 12. Tamanho 12, tá aí. Né? O que mais que diz a norma da BNT? Então, né, ele diz aqui o seguinte, ó. Olha lá. Margens, já pus. Fonte, Arial Times, tamanho 12. Cor preta. Tá na cor preta? Só vim aqui, ó. Olha aqui, ó. Cor da fonte. Está na cor preta, mas aqui, ó. Olha lá, preto. Eu tenho preto, tenho cinza escuro. E aí vai mudando de cores, ó. Mas eu quero preto. Marquei preto. Título também está preto. Tá? O que mais que diz a norma lá? Tá? Itálico. Eu uso itálico em expressões de outros idiomas. Tem alguma coisa em outro idioma aqui?
Até agora, não. Ah, tem aqui, ó. Nutricional, yes. Tá? Mas aqui eu vou chegar depois. Deixa quieto. Tá? Espaçamento. O que é espaçamento? É a distância. Espaçamento de 1,5 no texto e 1 para citações com mais de 3 linhas. Eu não tenho citação. Citação é quando eu coloco alguma coisa direcionada para alguém, ou então uma observação de alguém dentro do meu texto. Eu não tenho. Então, no meu caso aqui, é espaçamento do texto. Vocês estão vendo que aqui está tudo juntinho, está tudo muito aglutinado. Eu tenho que deixar com espaçamento. Mas como que eu faço isso? Eu dou um enter a mais? Não faz isso, não. É ele que coloca o espaçamento. Aonde? Formatar. Tá? Dentro do formatar, eu tenho parágrafo. Então, eu vou lá no parágrafo, né? E aqui eu tenho, ó, recuo e espaçamento. É a primeira deles, ó, aqui em cima, ó, recuo e espaçamento. Tá? E fala aqui, ó, que o espaçamento, esse espaçamento é o entre linhas, entre uma linha e outra, que é de 1,5. Então, eu venho aqui, ó, entre linhas. Tá 0, tá em branco. Eu venho aqui, olha lá, 1,5 linha. Marco e dou OK. Olha como que o meu texto, né, ele já foi tomando, né, uma aparência. Né, uma aparência. E agora nem não coube, ó. Nem não coube aqui. Eu vou até fazer um negócio aqui, pessoal. Eu vou deixar ele menor. Vou apagar isso aqui, ó. Só selecionar e dar um delete, ó. Tem um delete, apaga, então é tranquilo. Tá? Meu texto é esse daqui agora. O que mais que eu tenho que fazer aqui? Eu não criei parágrafos e tá tudo torto aqui, ó. Tudo bagunçado aqui. O que diz a minha norma? Aqui diz que o alinhamento dele, ó, é justificado, tá? E não está falando nessa etapa aqui, mas eu tenho um recuo, que é chamado recuo de primeira linha, que é de 1,2. O recuo de primeira linha é o seguinte, ó, um parágrafo nunca começa aqui à esquerda, ele sempre começa um pouco mais à direita. Ah, mas é fácil, é só vir aqui dar barra de espaço. Não, não pode fazer isso. Uma que você não vai conseguir dar barra de espaço para todos, o negócio vai ficar bagunçado também, você não vai medir, ter a medida correta. Então, o que você faz? Ó, você seleciona. E aqui eu tenho alinhamentos, ó, alinhar à esquerda, centralizado, alinhar à direita, estão vendo? Retinho de cá, mas aqui está torto, né? Não pode. E eu tenho um alinhamento que se chama justificado. Justificado é alinhar dos dois lados, à esquerda e à direita. Olha só. Pronto. Olha como está retinho aqui. Ah, mas aqui ficou fora. Não, aqui é o final. Né? Final de parágrafos fica mesmo, ó. Tá? E o recuo de primeira linha, para ele acompanhar o parágrafo. Vamos lá. Formatar. Parágrafo, tá? E aqui eu tenho um recuo lá, ó, primeira linha. E ele é de 1,2. Eu dou um OK. Olha lá. Mas é 1,2 centímetro. Ele não assumiu o centímetro, não. Ah, lá, ó. Tacar centímetros. Pronto. Olha lá. Até na régua eu vejo isso, ó. Olha a marquinha na régua aqui, ó. 1,2. Ó o meu texto, ó, do 0 até o 0 de novo, fechando a página, né? Olha como que meu texto já está apresentável. Tá bem? Então, isto já é um indício de uma formatação correta. E aqui embaixo, o que eu tenho? Vou ter que fazer tudo de novo, ó. Então, vamos lá, ó. Né? Aqui eu vou trabalhar com Arial, tamanho 12, já está ali, né? Vou puxar isso daqui, ó. Vou puxar, tá? Tô apagando, tô clicando e dando um delete, ó. Tá bom? Eu quero que fique tudo aqui dentro de uma página só, tá? Então, mas aqui tá torto, aqui não tem jeito, gente, né? Não tem jeito porque aqui, né, tem que ficar mesmo. Mas eu tenho a palavra aqui, ó, de nutrição. Tá? O que eu vou fazer com ela? Essa palavra aqui, ela é em outro idioma. Então, ela vai estar em itálico. Tá? Olha lá o que aconteceu. Eu vou tirar o sublinhado dela e vou colocar a fonte preta, igual pediu. Olha lá. Viu?
deu uma queda nela. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Não, aqui não tem mais nada. Tá? Não tenho mais nada aqui. Cebola, xícara, pimentão, azeite de oliva ou óleo de coco. Tá bom. Tá pronto. Eu não vou entrar no detalhe agora da correção ortográfica. Isso não é para a aula de hoje. Tá? Ó, só estou dando uma limpada naquilo que ele traz lá da internet, né, que são sujeiras que vêm para cá e que não se adaptam. Olha meu texto aí, ó. Que legal ficou meu texto. Eu estou com um zoom de 130%. Eu vou voltar para o padrão dele, que é 100%. Aí, ó. Olha meu texto aí. Né? A hora que eu mandar imprimir, né, ele vai imprimir no papel A4, né, no sulfite, como vocês disseram aí, e vai encaixar certinho. Se eu colocar um papel errado na impressora, um papel carta, vai bagunçar. Ele não está preparado para carta, ele está preparado para A4. Né? Então, ele já está pré-formatado. E isto é justamente, tá, o que vocês têm aqui, ó, dentro desses... Esse aqui não é o curso de vocês, não. Aqui, ó, o que vocês têm... Caramba. É que estava na aula 5. O que vocês têm dentro desses dois vídeos aqui, ó. As funções básicas, tá? E os primeiros passos. E hoje não temos atividade. Né? Então, olha só, está faltando algo. O quê? A próxima aula eu vou continuar trabalhando com ele. Mas eu preciso salvar. Né? Se eu não salvar, eu vou perder esse texto. Porque a hora que eu desligar a máquina, já foi embora. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar. Mas com que nome que eu salvo esse texto? Essa é outra dica. Eu sempre salvo com um nome sugestivo. Só de olhar o nome, eu já sei o conteúdo do meu texto. Tá? Então, é um bolo salgado com azeitonas. Eu tenho várias receitas. Eu tenho bolo de cereja, bolo de chocolate, bolo de framboesa, bolo será do quê. Né? Aí eu quero abrir o bolo salgado. Mas quando eu salvei, eu não pus nome sugestivo. Eu pus lá, bolo 1, bolo 2, bolo 3, bolo 4. O que vai acontecer? Eu vou ter que ficar abrindo um por um para me ver qual que é o bolo salgado. Então, a sugestão que é, na hora que for salvar, salvar com o nome, que só de você olhar o nome do arquivo, você já tem a noção do que tem dentro daquele texto. Porque se eu pegar esse texto amanhã, tudo bem, eu estou lembrado, eu fiz ontem, semana que vem, aí eu fiz semana passada. Pega esse texto daqui um ano, você nem lembra mais o que você fez. Então, quando você olha no nome, você fala, opa, aquele texto ali é uma receita de um bolo salgado. Então, pronto, associou, entendeu? Então, tá, como que eu salvo? Eu venho aqui, ó, no salvar. Poderia vir aqui também, ó, arquivo, salvar. Ou poderia ainda, qual que é o atalho do salvar? O atalho do salvar é o Ctrl S. Poderia dar um Ctrl S. Tudo isso eu posso utilizar. Mas qual que eu devo utilizar? Aquele que você achar melhor. Eu não tenho uma ferramenta que eu vou dizer para vocês assim, ó, tem que usar desse jeito. Não. Você usa a ferramenta da forma que você conseguir assimilar, né, como entrar nela. Você tem que usar a ferramenta salvar. Você não pode usar abrir, você não pode usar apagar, tem que salvar. Mas se você vai usar o disquetinho, vai usar arquivo, vai dar atalho, não interfere em nada. Tá? Professor, oi. Licença. Mas aí quando eu salvar, eu vou, por exemplo, a área de trabalho, a pasta técnico de segurança do trabalho, a pasta informática, a pasta Winter, não sei se o nome correto é esse, e salvo ele lá dentro dessa pasta. É isso que a gente vai fazer aqui. Escrevo aqui em salvar agora, né? Sim, sim. Então, olha só. Vamos fazer isso aí que você falou, ó. Vou salvar. A hora que eu vou salvar, ele abre uma janela para mim. Primeira coisa que ele pergunta, ó, nome. Tá vendo sem título aqui? É o mesmo que está aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, bolo de sal. Ele já colocou a extensão para mim. A extensão é o que identifica o arquivo.
ODF. Outras versões do Writer, ele me traz ODT. Mas quando eu sei ODT ou ODF, é o Writer. Doc ou DocX é o Word. Tá? Bom, então, eu já dei nome. Aí ele me pergunta, mas aonde? Aonde que você quer salvar? Ah, eu quero salvar na área de trabalho. A hora que eu abro a área de trabalho, ele me mostra tudo que eu tenho na área de trabalho. E aqui eu tenho uma pasta que é a segurança do trabalho. Abro ela. Como que eu estou abrindo? 2 cliques. Dentro da pasta de trabalho, da segurança do trabalho, eu tenho 3 subpastas. Eu quero salvar no Writer. Então, eu venho aqui no Writer. Olha aqui o caminho aqui, ó. Está salvando, né? No meu computador, da área de trabalho, numa pasta que se chama segurança do trabalho, numa subpasta que se chama Writer, um arquivo que vai se chamar bolo de sal.odf. Salvo. Tá salvo? Tá. Ah, mas então prova para mim que tá salvo. Olha aqui, ó. Olha aqui na barra de título. Bolo de sal.odt. Tá vendo? Bolo de sal.odt. Ele salvou para mim. Automaticamente? Não, eu direcionei. Tá. Vou fechar o texto aqui, tá? Não preciso mais dele. Fecha onde? No X. Vamos comprovar se foi salvo? Então, ó, vou voltar lá na minha área de trabalho. Segurança do trabalho, tá aqui, ó. Vou abrir. 2 cliques. Né? Calc? Não. Impress? Não. Writer? Sim. E eu até já vejo, ó. Epa, tem algo nela. Eu não sei o que é ainda. Eu sei que está vazia, ó. Não me mostra nada, aqui tem alguma coisa. Vou dar 2 cliques. Olha lá. Bolo de sal. Salvo que dia? Dia 11. 11/5. É hoje? É aqui o reloginho, ó. Que horas? Às 20 horas e 14 minutos. Agora são 20h15. Foi salvo há 1 minuto atrás. Tá? Aqui tem o tamanho dele, né, quanto que ele está ocupando, 19K. E aqui fala que ele é um texto de um documento open. Documento aberto, né, um documento livre. Então, também me diz que ele é o Writer, software livre. Né? Esse texto, eu continuo com ele na próxima aula. Por quê? Na próxima aula eu vou fazer uma capa para ele. Eu vou imaginar que esse texto nosso vai ser um trabalho que eu vou ter que entregar. Então, vou fazer uma capa, uma contracapa, vou fazer um índice, vou colocar número de páginas. Eu vou usar esse texto, né, para aplicar toda a regra da BNT. Eu vou colocar uma figura, eu quero colocar uma imagem de um bolo bonito lá. Tá? Eu vou colocar a receita em colunas. Então, eu vou usando as ferramentas que eu tenho no Writer para aplicar nesse arquivo e vocês irem adquirindo um aprendizado. É assim que a gente aprende a trabalhar com editor de texto. Mas é preciso que você faça, que você teste. Né? Esta semana ainda não tem atividade. Né? Vocês vão passar em branco aqui essa semana. Mas na próxima semana vai ter uma atividade aqui já valendo mais notas. Né? Você já foi distribuído para vocês aí 4 pontos. Vamos jogar mais um pontinho aí. Então tem mais uma atividade para ser feita aí na próxima aula. Tá bem? Dúvidas? Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. Ah, ô Marcos, Oi. no guia de estudos dessa semana, da última, você colocou técnica em agropecuária. Sabe por quê? Eu aproveito, né? Eu aproveito aqui os guias. E eu não troquei, eu esqueci de trocar o cabeçalho. E Sim. tanto vocês, agropecuária, quanto segurança do trabalho, estão aí no mesmo conteúdo. Então eu aproveito de lá, trago para cá, pego daqui, levo para lá. Mas valeu, Tá obrigado bem. pela dica aí, tá? Deixa eu te perguntar outra coisa. Oi. No Libre, depois eu instalei aqui o Libre, né, o Office UI. E como é que eu sei se é 32, como é que eu consigo verificar se é 32 ou 64 que eu instalei? No momento que você baixou. Só na hora, porque eu não lembro se eu cliquei lá do ladinho para colocar 32 ou 64. Mas o teu computador é 32 ou 64? Eu não lembro, eu vou olhar ali. Tá.
Esse eu te mostrei no início da aula, né? Isso. Então, agora que você mostrou lá, eu não lembro, agora não tô lembrando se eu coloquei lá na setinha, mas eu acho que o meu é 32. Tá, mas aqui não dá para ver mais. Ah, entendi. Mas Então se tá funcionando legal, tá funcionando. Tá funcionando, sim. então tranquilo. Tá Então bem? tá bom, obrigada. De nada. Deixa eu fazer uma chamada aqui. Eu tenho uma aula daqui a pouco de novo com a enfermagem agora. Me desculpa aí o horário hoje, viu, gente? Passou batido mesmo. Me ajudem aí, tá? Na chamada. Adriana. Presente. Adriano. Aline. Amanda. Presente. Ana Paula. Presente. Ariane. Tá aqui. Bruno. Presente. Diego. Diego está? Diego. Diego Braz. Presente. Felipe. Presente, professor. Flávia. Franciele. Presente. Geraldo. Gilberto. Presente. Gregor. Kimberly. Lueni. Lucas. Lucas Eduardo, presente. Kimberly tá aí. Lucas Henrique. Lucas Miguel. Luciano. Presente. Luiz Augusto. Augusto, presente. Maurício. Natasha. Presente, professor. Nicolas. Paola. Presente. Paulo. Presente. Rafael. Rodrigo. Presente. Rodrigo Rocha? Isso, parece que tem duas vezes que estão chamando meu nome. Ué, então vamos marcar para os dois, né? Estamos aqui. Saulo. Presente, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Selma. Silvileia. Presente. Thales. Presente. Thales tá aí? Tô aqui. Beleza. Thalita. Presente. Vilma. Presente. Vinícius. Viviane. Vilma tá aqui, tá? Vinícius não, Viviane não. Zara. Não. Tá aí, pessoal. Agradeço imensamente vocês, tá? O interesse, o comprometimento, estarem aqui com a gente. Os recados foram passados lá no início, tá? Aquela questão da liberdade total aí com a gente, tá? Vou abrir as atividades agora, então, até o dia 22. E dia 22, aula, né? Sábado letivo. Ok? Muito obrigado a vocês. Tenham uma boa noite, tenham uma boa aula. Encontramos novamente na próxima terça-feira. Fui! Valeu, professor. Boa noite. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau.